Ok, vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais que existem, a da Aliança Abraâmica. E olha, essa não é uma promessa qualquer. Ela não só definiu a vida de um homem, mas de certa forma traçou o curso da história para 3 das maiores religiões do mundo. Vamos entender direitinho como isso aconteceu? Para a gente conseguir entender Abraão, primeiro, a gente precisa ver o lugar dele num quadro muito, mas muito maior. A jornada dele não é um fato isolado, sabe? É um ponto crucial dentro de um plano divino, que, como a gente pode ver aqui, se desenrola ao longo de milênios. Então, nesta primeira parte, vamos focar nessa visão geral e no conceito que é a base de toda essa narrativa, a ideia de uma aliança. Essa é a pergunta-chave, né? E a resposta é bem mais profunda do que parece. Não estamos falando de um simples contrato, é um vínculo soberano iniciado pelo próprio Deus. Para a gente visualizar isso melhor, vamos usar uma metáfora visual bem interessante. E aqui está, uma analogia visual que ajuda muito, o sanduíche da aliança. Vamos pensar assim, as alianças com Abraão e com Davi são como as fatias de pão. Elas representam a graça de Deus, algo incondicional. E no meio, como se fosse o recheio, está a aliança mosaica, a lei. O ponto principal aqui, e isso é fundamental, é que é a graça que sustenta a lei, e não o contrário. E essa história de graça toda começa com um homem, Abrão, que mais tarde, claro, se tornaria Abraão. Vamos ver como a jornada dele deu pontapé inicial em tudo isso. A vida de Abraão foi longa e muito marcada pela espera. Pensa só, ele tinha 75 anos quando recebeu o chamado. E o filho da promessa, Isaac, só foi nascer quando ele já tinha 100 anos. 100 anos. Foi um teste de fé que durou 25 longos anos. Vamos tentar imaginar a dimensão disso. Deixar para trás a terra, a família, toda a segurança que ele conhecia lá em Ur dos Caldeus, tudo isso baseado apenas numa promessa de um Deus que ele ainda estava conhecendo. Foi um passo de fé radical, um verdadeiro salto no escuro. Mas afinal, que promessa era essa? O que Deus ofereceu a Abraão que o fez abandonar tudo? A resposta está em 3 pilares, 3 colunas que sustentam toda essa aliança. E aqui estão eles, terra, povo e bênção. A promessa de uma pátria, a promessa de uma descendência incontável como as estrelas do céu. E por fim, uma bênção que teria um alcance global, indo muito além da sua própria família. Essa é a base de tudo o que acontece depois. E essa citação de Gênesis resume bem o tamanho da promessa. Veja bem, não era uma coisa só sobre Abraão e sua família. O plano era para o mundo inteiro. A história dele estava destinada a se tornar uma história para todos nós. Mais para frente, essa aliança ganhou um sinal físico, a circuncisão. É importante a gente entender que isso não era um jeito de comprar a salvação, mas sim um selo, uma marca visível que dizia: eu pertenço a essa comunidade da aliança. Era um lembrete físico de uma promessa espiritual. Isso nos leva direto ao coração teológico de toda essa história. Talvez o conceito mais revolucionário de todos. Como alguém pode ser considerado justo diante de Deus? Será que foi por ele ter obedecido e saído de Ur? Ou pelas boas ações que ele praticou? Essa pergunta é absolutamente central para a gente entender a natureza dessa relação entre Deus e a humanidade que está sendo apresentada aqui. E essa imagem aqui ilustra a resposta de um jeito genial. A justiça de Abraão não veio do que ele fez, mas do processo de crer. A fé é o caminho, é a ponte que conecta a pessoa a Deus. Ele foi considerado justo não por suas obras, mas porque ele acreditou na promessa. Simples assim. Esse versículo aqui, ele é a pedra fundamental de tudo. É um momento que muda as regras do jogo. A justiça não é algo que se conquista com esforço, mas algo que é creditado na conta. É como um presente que se recebe pela fé. A história dos 2 filhos de Abraão, Isaac e Ismael, é a ilustração perfeita disso. Ismael nasce do esforço humano, daquela tentativa de dar uma forcinha para Deus cumprir a promessa, sabe? Já Isaac, não. Ele é o filho da promessa, nasce de um milagre. Ele é o resultado puro da fé na palavra de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Certo? Agora vamos avançar um pouco e tentar entender o legado disso tudo. Como é que uma aliança feita com um homem há 4.000 anos ainda ecoa tanto através da história? Lembra daquela nossa analogia do sanduíche? Aqui a gente vê de novo, bem claramente, o papel da aliança com Abraão. Ela é a base de tudo. É a fatia de pão da graça sobre a qual todo o resto é construído. E essa linha do tempo mostra a progressão de uma forma muito clara.
Cada aliança que vem depois, a mosaica, a davídica e lá na frente a nova aliança, todas elas se baseiam e se conectam a essa promessa original de graça feita a Abraão. É o fio condutor que costura toda a narrativa bíblica. Em resumo, a importância dessa aliança é imensa. Ela introduz a ideia revolucionária da justificação pela fé, estabelece os temas centrais de um povo e de uma terra prometida e já aponta para uma redenção que seria universal. Basicamente, é aqui que a grande história da redenção realmente começa a tomar forma. E com isso, a gente chega à reflexão final. No mundo que vive correndo atrás de provas, de resultados imediatos, o que a gente pode aprender sobre viver pela fé numa promessa? Sobre confiar em algo que ainda não se pode ver? A história de Abraão, sem dúvida, continua a nos desafiar e a nos inspirar até hoje.